que haja mais diálogo entre E esta insatisfação, como já disse Darcy Alfazema, fez com que os moçambicanos destruíssem infraestruturas, como também públicas e privadas, neste caso. E eu, antes mesmo de dar um seguimento ao nosso próximo tema, eu queria saber de Vítor da Fonseca se, a posterior, no caso depois desta proclamação dos resultados eleitorais, era de se esperar que pudéssemos ter este cenário, visto que o candidato Venâncio Mondlane já havia dito que depois da proclamação dos resultados teríamos a fase turbo V8, no caso. Era de se esperar tudo o que está a acontecer nos dias que correm a nível do nosso país? O que está a acontecer, Irene, é que nós temos um país que, eventualmente, o que nós tínhamos em 75, nem o que temos hoje em 2004, que certamente muitos moçambicanos despertaram, conhecem efetivamente os seus direitos e certamente muitos deles dizem que eventualmente tenham votado no Venâncio em detrimento do presidente Chapo, dos outros presidentes, mas não obstante a isso, o que nós nos atemos são certamente as provas, que é o ônus da prova daquilo que o Conselho Constitucional tem e mesmo assim cabe aos juízes ou à juíza-presidente do Conselho Constitucional trazer uma sentença ou um acórdão convincente a todos e trazer os números bem palpáveis. Conforme disse na última intervenção, isto caberia, obviamente, aos moçambicanos decidir o que eles se aceitam ou não os resultados. E disse também o Venâncio Mondlane que quem deveria ativar este vulgo turbo V8 seria a Presidente do Conselho Constitucional e, efetivamente, era de esperar o que nós estamos aqui a viver, porque as pessoas entendem de uma outra forma, em detrimento daquilo que foi chamada a colação pelo Conselho Constitucional, tendo em conta que este órgão é um órgão de soberania, é um órgão que intitula a questão do poder eleitoral, também verifica a constitucionalidade e nesta vertente é o que nós estamos a viver. O que falta também a nível dos nossos dirigentes, dos nossos governantes, é saber comunicar com o povo, porque o povo que pretende efetivamente é comunicação. Nós não podemos vir com discursos ameaçadores, discursos que possam colocar uma questão de integridade do próprio povo que elege o Presidente da República numa situação de flagelo. O que deve acontecer, a minha recomendação é que sempre que possível os nossos dirigentes devem comunicar e não trazer aqui aspectos no sentido negativos de atribuir ao povo moçambicano. O que deve acontecer nos próximos tempos, nós esperamos primeiro que tenhamos líderes humildes que sabem reconhecer os erros, mas além dos erros também e consertar. E no final do dia, eu costumo dizer, nem o presidente, o candidato Venâncio Mondlane, nem o Sufo Momad, nem o próprio presidente efetivamente eleito ou indicado, proclamado pelo Conselho Constitucional, poderão reconstruir isto num período de 5 anos. O que deve acontecer, como há uma sede de poder, deve-se efetivamente todos os intervenientes políticos sentar para resolver essas diferenças. Com isso, só para responder à sua questão, Irene, de forma objetiva, era de se esperar porque o povo pensa que não se foi, ou seja, não se fez devidamente o que devia se fazer. E vários cenários foram acontecendo no decorrer deste processo que colocou este processo numa questão de descredibilidade, numa situação de não fiabilidade das nossas instituições. E, acima de tudo, tem que se apurar. Não sabemos muito bem a composição do Conselho Constitucional. Os juízes do Conselho Constitucional devem trazer também o seu posicionamento para comunicar ao povo moçambicano sobre o seu posicionamento ao abrigo deste acordo que não traz muita coisa se não for simplesmente a validar as eleições e sem entender a culpabilidade dos atores que estiveram lá envolvidos. Obrigado.